Fala pessoal, tudo bem? Estou de novo aqui, mais um vídeo para vocês. E antes de a gente começar, graças ao implante coclear, olha aqui ó, tá vendo? Uma fonte, coisa que eu, mesmo com um aparelho auditivo, claro, minha perda era severa, profunda, bilateral. Mas mesmo com o aparelho regulado de forma correta, eu não sabia o que era esse barulho. Não sei se vocês conseguem, se vocês estão ouvindo aí. Sabe esse barulho de água caindo? Mas pra mim isso aqui, quando eu voltei a ouvir isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, que coisa boa! Sabe, são barulhos, sons. Eu tinha costume de falar barulho porque era coisa que eu não entendia ou escutava e não identificava. Agora, estou mudando esse hábito. É um som que eu não escutava e hoje é um som relaxante. Às vezes você chega cansado, sabe, senta no sofá aqui, estica o pé, liga a televisão, com um som desse aqui, rapidinho a gente já está cochilando. Outra coisa importante, falando de cochilo, depois que eu fiz a ativação do implante, eu não consigo cochilar com ele. Porque quando eu começo a cochilar, passa uma moto, passa alguém buzinando, passa algum carro rápido com barulho, escapamento aberto, eu acordo assustado. Ou às vezes a esposa está na cozinha, um cômodo perto aqui, derruba alguma coisa, eu acordo assustado. É uma coisa que eu percebi. Eu nunca tive sono profundo. Na verdade, o fato de eu não escutar e não usar aparelho para dormir, claro, nem o implante também a gente tira, mas eu não escutava. Por isso que eu dormia bem. Mas é isso eu percebi depois que eu fiz a ativação do implante, que eu estou começando a cochilar, qualquer barulhinho, opa, eu já desperto. Então vamos lá, pessoal. Voltando aí para os nossos vídeos. Conforme eu falei no vídeo anterior, nesse daqui a gente estaria falando sobre esse período aí de 30 dias que eu já estou da ativação, como tem sido. Estou inclusive com a jaqueta hoje aqui, ó, jaqueta da moto, que eu uso para quando eu vou viajar, passear aí em cidades vizinhas, aí conhecer cidades próximas aqui da minha região. E como que foi esse capacete novo, né, que foi feito para mim. Vamos lá. Na primeira semana depois da ativação, eu ativei numa sexta, sábado, domingo em casa, tal. Segunda-feira, ativei sexta-feira, parte da manhã, da tarde, vim para casa, a sexta-feira eu fiquei em casa aí pra gente se adaptar, porque vai dar tontura, não vai? Porque até então fiquei 30, 40 dias aí sem escutar absolutamente nada. Aí fiz a ativação. Então, será que eu vou ter tontura? Será que eu vou ter alguma coisa? Não sei. Tudo é possível. Pode acontecer. Mas, graças a Deus, também não tive nada. Aí fiquei em sexta-feira em casa, vendo televisão, escutando os barulhos aí que eu não estava acostumado. Um deles é a fonte. Barulho de bomba, que eu tenho um aquário aqui também, da bomba trabalhando. Enfim. Aí sábado e domingo, passei aqui com a família, o pessoal vindo conhecer como que é o implante, como que funciona, como que tá o som. E aí segunda-feira fui trabalhar. Aquela expectativa, vamos como vai ser, né? Aí, som da pessoa, uma coisa que estava bem nítido, eu não sabia quando era um homem ou uma mulher me chamando. Na verdade, ou um homem ou uma mulher conversando comigo. O som estava bem parecido. O som do homem, o tom da voz de um homem, mais grossa, um som mais grave, e um tom de voz de uma mulher, mais agudo, mais fino. Para mim estava tudo igual, robótico. Eu não consigo imitar, mas era um som bem, sabe, som metálico. E isso para tudo, absolutamente tudo. Mas eu percebi que eu estava entendendo melhor. Então a pessoa às vezes falava, Ricardo, eu escutava alguém falar com implante. Mas eu não sabia que era eu. Por quê? Foram 20 anos com uma deficiência auditiva, sendo que os últimos 6 anos foram com um aparelho, mas como eu já disse no e-mail, no vídeo anterior, o som é completamente diferente. Então, eu estou num aprendizado, ou seja, quando alguém me chama, Ricardo, alemão, sabe, opa, me chamaram, onde foi? Sabe, eu tô naquela, opa, peraí, alguém tá me chamando, onde que é? É na direita, na esquerda, nas costas? Onde estão me chamando? Eu tô ainda nessa adaptação. Às vezes passa um tipo de carro, foi carro ou foi caminhão que passou, sabe? Esse tipo, eu não consegui identificar
logo na primeira semana, se era um carro, se era uma moto, se era um ônibus que estava passando. O som estava num volume diferente, claro, uma moto não se compara com um caminhão, mas o som igual. Eu sabia que tinha passado alguma coisa na rua, mas não sabia se era um carro, moto ou caminhão. Aí passou a primeira semana, comecei a perceber que tipo de mudança. Por exemplo, conversando com a minha esposa, eu escutava a voz dela bem aguda, bem robótica, e ao mesmo tempo, como se fosse uma outra pessoa, ela mesma, sabe, como se fosse duas vezes ela, falando, e o tom de voz dela já meio pro normal. Aquele normal que eu digo é o que eu estava habituado com o aparelho, vamos pensar assim. E aí eu comecei a prestar atenção, falei, peraí, deixa eu começar a prestar atenção com as outras pessoas no trabalho. A gente trabalha aí das 8 às 18, das 7 às 17, enfim. Eu falei, com quem eu converso mais, eu comecei a perceber que a voz daquela pessoa estava voltando para o que era antes. Ou seja, o tom de voz, de fato, como vocês que não têm problema de audição escutam. Ou você que usa o aparelho, que é bem próximo do normal, vamos dizer assim. E eu comecei a perceber, eu falei, não tá só ele. Então eu escuto, por exemplo, a minha esposa falando, em alguns casos, ela vem um som robótico, agudo, e ao mesmo tempo aquele tom de voz normal. Porém, eu comecei a perceber isso e quando eu focava, eu percebia esses dois. Porém, com o tempo, eu estou percebendo que aquele robótico já está sumindo. E aí eu falo para você, a minha experiência, pelo que eu pesquisei antes, as pessoas falam que a adaptação do implante começa a partir de 6 meses. Antes disso, é adaptação 100%, ou seja, é tudo novo, é tudo diferente. Os relatos, né, de pessoas implantadas unilateral ou bilateral, que nasceram falando, tiveram a perda depois e fizeram, são poucos os casos. Na maioria dos casos que eu encontrei, são pessoas que nasceram sem escutar, sem audição e fizeram. E aí, para o meu caso, não servia como uma referência, porque essa pessoa que nasceu sem escutar e já faz aquela ativação de criança, ela começa a ouvir daquele jeito. Então, aquilo para ela é normal. E aí eu estava procurando pessoas que tinham uma experiência igual eu. Nasceram normal, tiveram audição normal, né? Ouvindo bem. Depois, com a perda, foram para o aparelho e depois do aparelho foram para o implante. Eu, particularmente, não conheço ninguém nessa situação e no site da empresa, da Cochlear, eu achei alguns relatos lá de pessoas próximo a esse tipo de situação, né? E que relatam que após um ano e meio, se sentem à vontade para conversar com as pessoas e entender. E isso me chamou a atenção, por quê? Conforme eu falei, eu estou completando 30 dias. E na empresa, todo dia, eu faço brincadeira, né, de pessoas que atendem o telefone perto de mim e começam a conversar e eu respondo como se fosse a pessoa conversando comigo, só que eu não estou nem vendo a pessoa. Tem uma mesa na frente, um vidro na frente, eu não estou vendo a pessoa. Eu estou entendendo tudo que ela está falando no telefone para outra pessoa. Eu falei, o implante realmente foi sensacional, foi perfeito, foi excelente. Tem sido excelente. Pessoas que trabalham comigo de máscara vindo falar comigo, Ricardo, você está me entendendo? Tô, pode falar. Mas eu estou de máscara. Eu falei, então, mas eu estou com implante. Você está de máscara, eu estou de implante. Pode falar que eu estou escutando. Claro, se a pessoa fala rápido ou fala baixo, tem a dificuldade, da mesma forma que eu acredito que vocês não têm, as pessoas que não têm esse problema, possuem essa dificuldade. Mas virou a página, do água para o vinho. Não se compara o tipo de som do implante com o tipo de som do aparelho auditivo. E aí, desses 30 dias para cá, eu tenho escutado sons assim, nossa, que jamais, na primeira semana, o que me chamava a atenção era o tipo de voz, bem robótico.
E alguns apitos, buzina de carro, a seta do carro, sabe? Quando você bate a seta, fica aquele tique, 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 tique. O botão do micro-ondas, quando você vai acender o fogão, o fogo, né? Aperta ali o acendedor automático, faz aquele som da faísquinha. Estava focado nesses barulhos. Aí foi passando segunda, terceira semana, só para você ter ideia, essa semana agora aqui, a gente almoçando no refeitório, eu com um amigo meu, eu escutando os barulhinhos, tim, 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 tá batendo. Aí eu perguntei para ele, falei assim, tem um amigo dele, Rogério, que é uma pessoa também que me ajudou aí, me apoiou a fazer esse canal, falou para mim, falou, Ricardo, esse barulho que você está escutando é o talher das pessoas batendo na marmita de vidro, e faz aquele tim, tim. Eu falei, não, peraí, eu estou escutando isso aqui no refeitório. Ele falou, tá, é normal, esse barulho existe. Eu falei, rapaz, eu não escutava. Uma outra coisa importante que foi feita no caso do meu implante, no dia da ativação, a Fono colocou 4 programas. O que muda entre eles? Só o volume. Então ela falou, Ricardo, primeiro o básico, ativação. Usa 1, 2 semanas, você vai sentir que está baixo. Você muda para o segundo, mas usa mais um pouquinho, vai para o terceiro. E aí eu, de curioso, estou com o celular aqui, né, para mudar o aplicativo, para mudar o programa do implante. Falei, quer saber? Eu vou pôr no quarto para ver o que acontece. Cliquei. Na primeira semana, cliquei no quarto, eu falei, meu Deus, o que é isso? Não estou escutando nada, tá uma barulheira, uma chiadeira. Falei, meu, não dá, volta para 1. Aí passou uma semana, passou 10 dias, eu lembrei, pô, tem que mudar o programa, mudei para 2. Aí eu percebi que ficou mais fácil de eu entender as pessoas conversando. Eu falei, legal, ficou mais fácil, sabe? Eu estava escutando as pessoas, mas prestando muita atenção. Aí eu mudei pro 2 e ficou legal. Eu falei, opa, então eu vou deixar no 2. Passou. Aí passou mais 5, 6 dias, eu falei, bom, vou mudar pro 3 agora. Mudei pro 3. Aí que eu percebi que eu comecei a escutar outros barulhos que no 1 e no 2 eu não estava escutando. E um desses era o barulho das pessoas comendo a marmita. Não, aí sim, se eu estou contando para vocês que eu estou escutando um barulho de bater o talher na marmita, cara, barulho de ar-condicionado ligado, sabe, aquele barulho do vento. Eu saí da empresa agora, eu falo, meu Deus, o que tá tendo ventania aqui, né? Tempos atrás eu estava lá com a janela aberta, eu falei pro rapaz, disparou o alarme da empresa? Ele falou, não, Ricardo, tá passando ambulância lá na rua. Pô, tô na empresa, no 3º andar, longe da avenida, tava passando ambulância com a sirene ligada na rua e eu tava escutando. Eu falei, cara, mas tem hora que eu penso, será que eu não tô escutando mais do que as pessoas normal? E é por isso que eu faço muita pergunta para quem tá comigo no trabalho, minha esposa, enfim, quem tá comigo. Você escutou isso? Escutei. É assim? É. Ah, então tá bom. Então eu não tô escutando nada além do normal. Porque a gente fica preocupado. É coisas que jamais eu escutava, pra você ter ideia. Eu sempre andei de moto e de capacete com aparelho, eu não escutava. Se alguém buzinasse do meu lado, eu não escutava. E aí hoje, com o implante, com o capacete que eu fiz, que eu ganhei, eu vou falar sobre a empresa, toda a engenharia, todos os engenheiros da empresa que me receberam de forma assim sensacional. Só tenho que agradecer a eles. Graças a eles, com essa adaptação fez com um capacete feito por medida. Eu fui para a empresa, eles mediram minha cabeça, verificaram onde estava o implante, fizeram lá todas a montagem ali na minha frente para que eu conseguisse usar o capacete com o implante. E hoje, utilizando esse capacete, eu falei, tô escutando a buzina da minha moto, eu não escutava. Aí eu tô andando lá, eu escutei um motoqueiro, uma moto buzinando, eu olhei, um motoqueiro pedindo passagem, eu falei, pô, sabe, coisa que mesmo com o aparelho que dava para usar o capacete, eu não escutava. Então, assim, implante que eu criaram para você, que passou por médico, passou por fono, e está apto a ser feito, experiência própria, faça, porque você realmente vai voltar a ouvir coisas que você jamais ouviu, coisa que você talvez nem saiba que existe aquele tipo de barulho, aquele som. Eu falo por experiência própria, foram 20 anos sem ouvir muita coisa, mesmo com o aparelho. Minha esposa que agradece, ela fala, Ricardo, graças a Deus você ativou esse implante, porque eu não aguentava mais você gritando dentro de casa. Gritando em que sentido? Falando alto, porque a gente não escuta direito, a gente começa a levantar o tom de voz. E aí
direto, na empresa então, pô, Ricardo, na empresa hoje aconteceu uma situação, eu falando com a pessoa, ela me perguntou, não entendi, ela falou 3 vezes, não entendi, e falou pra mim, fala mais alto, eu falei, pô, peraí, o surdo aqui sou eu, e agora eu tô tendo que gritar aqui. É uma nova vida realmente, e algo que, ó, não atrapalha, pra ser sincero, olhando por aqui, vou chegar mais perto, ó, talvez, se eu prestar atenção, vocês vão ver só o apoiador aqui, sabe, que apoia uma das partes do aparelho na orelha, mas não incomoda, nem parece que eu tô com implante. Se eu ficar um pouquinho mais para trás assim, por exemplo, vocês aí que estão assistindo não vão ver. Então, pessoal, apesar de eu estar com a jaqueta e ter comentado que eu ia falar nesse vídeo sobre a empresa, a estrutura, a montagem, a elaboração do capacete, eu vou deixar para falar isso no próximo vídeo, porque, claro, eu tenho que verificar com as pessoas se eles autorizam falar sobre eles, postar foto, se eles me autorizam a fazer essa divulgação desse trabalho que eles fizeram, que foi excelente. Então, eu vou conversar com eles direitinho, e aí no próximo vídeo eu volto a falar sobre essa parte. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado por estar assistindo. Peço novamente a ajuda de vocês. Divulguem, me ajudem a ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que eu passei, que é da perda auditiva, da isolação, do medo, daquele preconceito, sabe? Você cria aquele medo. Às vezes o preconceito existe, às vezes você que cria aquele preconceito. Né? Experiência própria, comigo nunca existiu. As pessoas, quando descobriram que eu tinha, pô, por que você não me avisou antes? Sabe, a gente brincava com você, eu surdo, mas na brincadeira. Por que você não me falou antes? Se você tivesse me falado, a gente te ajudava numa escola, numa faculdade, sabe? A entender um professor falando. Então, experiência própria, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso, por experiência própria, não é um problema, nunca foi e nunca vai ser. Basta você querer, você acreditar, tudo depende de você. Você precisa querer ouvir, você precisa querer participar. Se você se fechar, ninguém vai poder te ajudar. Não tem como. Então depende de você. A partir do momento que você quer ouvir, que você quer continuar, ou se você quer voltar a ser incluído nesse mundo, vamos dizer assim, de barulho, depende de você. Avise as pessoas que você tem problema de audição, que você vai perceber que as pessoas vão te dar uma atenção diferenciada. Coisa que comigo eu não fazia. Eu ficava nervoso porque eu não entendia as pessoas e por conta disso eu me isolava. E aí minha esposa, que eu vou apresentar no próximo vídeo, ela tá falando não aqui, mas eu vou, ela falou, Ricardo, as pessoas não sabem que você não escuta. As pessoas acham que o fato de você ter aparelho, você escuta normal, e não é, o aparelho melhora, mas tá longe do normal. Então você tem que avisar, ó, tem um problema de audição, quando for me chamar, não fala, sabe, me chama, ó, Ricardo, ó, você. E aí eu comecei a fazer isso. Num restaurante, quando você vai pedir comida, tem que pedir a senha, se chamam pelo nome. Ó, eu não tenho problema de audição, eu vou ficar aqui porque eu não escuto. Se você me chamar pelo nome, eu não vou escutar. Se você me avisa, eu fico aqui, meu nome é Ricardo, num laboratório que chamavam de exame, que chamam pelo nome. Tá, então, avisa. Fala, ó, tem um problema de audição, eu não escuto, eu vou ficar aqui de perto de você, na hora que você escutar, me chamar, o meu número é esse, se caso for uma comanda por número, você me avisa. Você vai perceber que as pessoas vão te dar uma atenção diferenciada, que vão conversar com você, que vão fazer você se sentir de novo incluída. Não faça como eu, não se isole, não fique nervoso pelo fato de você não ouvir, pois as pessoas não têm culpa, as pessoas não têm bola de cristal, as pessoas não sabem do seu problema. Então parte você, deficiente auditivo, avisar essas pessoas do seu problema, da sua dificuldade, para que elas possam te ajudar. E é claro, existe pessoa de tudo quanto é jeito. Vai ter aquele ser iluminado, para não falar outra coisa, que vai falar, essa pessoa que se lasque, que se dane, quem tem problema é ele, não sou eu. E para esse tipo de pessoa, você fala assim, muita luz, que Deus te abençoe. Porque se é uma pessoa que não tem um bom senso de ajudar o próximo, você vai esperar o que dela. Então, tá bom, pessoal? Clica aí dá uma curtida, balança o sininho, compartilha, cite as pessoas que você conhece, pessoas da área da saúde, da área fonoaudióloga, otorrino, enfim, eu estou aqui para ajudar e para ser ajudado. Conforme eu falei, faz 30 dias que eu ativei
Estou começando nessa vida, mas de forma 100% positiva. Se eu pudesse, se eu tivesse tido oportunidade, se eu tivesse tido ajuda, conselho ou indicação, com certeza eu teria feito isso antes. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Até mais!